através do seu corpo. Ser corpo é ser um depósito, recipiente de toda a plenitude de Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 1. Em Jesus, o Pai fez habitar toda a plenitude e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição social, não é uma instituição filantrópica, ou seja, lá qual for a definição de instituição. Se a igreja não é uma instituição, ela é uma instituição divina, porque ela foi formada por Jesus. Jesus é, não foi, ele é, porque ele morreu e ressuscitou. Ele é a principal pedra, a pedra angular de toda essa edificação. Jesus é a pessoa principal. A igreja começa com ele. E o Pai estabelece como cabeça dessa igreja, e é o seu corpo, a plenitude daquele que institui em todos. Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. Efésios diz: a plenitude daquele que institui em todos. Então, quanto mais estivermos unidos, quanto mais estivermos batalhando pela unidade entre nós, pela harmonia, por falarmos apenas uma língua, por termos o mesmo pensamento, mais expressaremos Jesus nesta terra. Mais expressaremos Jesus. Vamos expressar pessoas. Eu acho que Paulo ensina que a unidade é muito da paz. E a paz ela vai ser nova. Porque temos a paz interior, a paz em nós mesmos, a paz uns com os outros. Isso é pleno, isso traz uma manifestação da plenitude do Senhor Jesus Cristo. O serviço ao corpo é compreender que em mim somente deve existir a disposição, esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Como diz em Efésios, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, estando na forma de Deus, não teve por coisa mais importante permanecer na forma de Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de humilhou-se, tornou-se homem e, reconhecido em figura humana, tornou-se obediente até a morte. Sendo Deus exaltou soberanamente e Deus manifestar seus poderes. Ele destinando todo o joelho a se dobrar e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que eu. E seria o corpo do Senhor Jesus Cristo a entender que em nós deve habitar a plenitude de Cristo. E essa plenitude começa no amor. No amor do Senhor Jesus Cristo. Na disposição de ser tal como ele é. Porque somos discípulos, o discípulo é igual ao seu mestre. O discípulo vive em função de ser tal como o seu mestre. O discípulo olha para o seu mestre e vislumbra algo bom, algo que ele deseja ser. Então nós, como discípulos do Senhor, devemos desejar ser tal como Jesus é. Esse é o serviço, parte do discernimento do corpo de Cristo. Entender que ele deve resistir a virtude pela disposição de amor. E amor, o amor é suportar, perdoar, considerar o próximo como superior. O amor como aquele que suporta, chora, não espera. O amor não se conforma convenientemente. O amor não se sobreverte, e aí a disposição de amar para nos amigos amplamente,
Como devemos ser. Sendo assim, comer, este é um ponto mais intrigante de toda essa instrução do apóstolo Paulo, sendo assim, comer com sentimentos contrários. Conforme João 13, nós passamos a caminhar aqui, João 13, a instrução de casa. Então, todos fizeram. Todos eles vão ter. João 13, a percepção da semana passada foi os 3 encontros que Jesus sofreu enquanto estavam todos em processo. Primeiro ele lava os pés dos discípulos, depois senta com eles para ceia. E nisso ele está abrindo ali para ele quem é o acusador, quem iria negá-lo e que todos eles não abandonaram. Então o processo todo ocorre quando Jesus começa a ficar incomodado, porque o tempo está se aproximando, eu vou ser crucificado. Eu tenho 12 pessoas que andaram comigo 3 anos, participaram de todas as atividades, e ainda veio a eles, um que vai me trair, um que vai me negar, um vai me abandonar, porque ainda tem para mim. Mas uma outra percepção de João 13 é a intenção de Judas. Porque Judas já tinha a intenção de trair Jesus, já tinha coisa no coração de trair Jesus. E o que Jesus faz? Jesus tenta se abrir com Judas e come no mesmo prato que ele. Como expressão de amor, como expressão de que estava disposto a perdoar Judas e que o seu coração não estava se entregando para a maldade. Era incrível, porque Jesus estava se comovendo dentro de si, porque havia traidor em si. Então, entendo de que Satanás estava fustigando o coração de Jesus para rejeitar Judas, para ficar magoado com Judas, talvez até mesmo cometer um assassinato dentro do seu coração, com relação a Judas. Mas Jesus respondeu ao contrário. Lavou os pés de Judas, comeu com Judas. Depois, na hora de decidir, ele disse: vai e faz o que você tem que fazer. Porque no momento que ele comeu, a ceia do Senhor, com intenção de pecado de coração, com a intenção da traição, ele nutriu e alimentou a condenação dele. Então, imediatamente, Satanás entrou em Jesus. O Senhor Jesus agora vai estar à disposição. Porque, tendo seus pés lavados, e tendo se acertado a mesa para comer com Jesus, não foi suficiente para que Judas não pudesse mudar de comportamento. Jesus se humilhou, lavou seus pés, ele expressou comunhão com Judas. Mesmo assim, não foi suficiente para ele romper promessa de Jesus. Ele prosseguiu, porque seu coração estava cheio de toda a manifestação. Sendo assim, comer com sentimentos contrários, conforme João 13, intenção de trair Jesus, ou rejeição, ódio, mágoa, vingança, baseado em uma decisão, consentindo com esse sentimento dentro de nós, sem a disposição de se opor, com ideia que ele faz a sua própria conversão. Já que ele faz em oposição a esse sentimento, ou seja, muitas vezes essa relação estão sementes que eles estão regados dentro de nós, também para lembrar, colocando divisão contra o outro, né? Tentando fustigar os corações para nos magoarmos, pensar mal, mas quem está na condição de oposição, porque está ouvindo Jesus, está disposto a obedecer a Jesus, que é a disposição de Judas, quando ele come e bebe, mesmo diante desse conflito, ele come e bebe nutrindo e alimentando-se de libertação. Tá? De libertação.
De repente, nós começamos a colocar de semente da rejeição. E aí eu fico tão mal com esse tipo de sentimento, discordo dele, não aceito ele. Mas é como se meu coração estivesse cruzado. Embora eu esteja lutando contra esse sentimento, parece que ele é mais forte que eu. Ele está ali no comentário. Eu estou à disposição de obedecer. Eu já tenho uma firme propósito dentro de mim de não trair Jesus, de não me vingar, de não permanecer magoado, de rejeitar todo sentimento contrário. Quando a pessoa está nessa função, está examinando o sentimento. E aí, o que ela deve fazer? Chega no dia de sentar-se dele para a comunhão, ela não deve comer, não deve beber, não foi necessário. Ela deve fazer para viver com a sua vida. Mas aquele que a vida não tem função, permanecer no pecado, não deve comer, não deve beber, porque se fizer, vai comer condenação. Vai beber condenação. Porque quem come e bebe indignamente peca. Presta atenção nisso. Peca contra o corpo e contra o sangue do Senhor. O que ele diz do sangue? O sangue me deixa escuro. Eu sou uma nova aliança. Esta é uma nova aliança com você. O sangue fala da aliança que temos com Deus. A nossa unidade com Cristo. Mas o corpo está ligado, claro, o corpo toda lei que deve o seu sangue. Ou seja, faz aliança com Jesus pelo seu sangue. Ele recebe a lavagem, a limpeza, a purificação e torna o corpo de Cristo. Então, quem come e bebe dignamente, come e bebe, ou seja, peca contra o corpo, ou seja, contra o sangue do Senhor, que é a aliança que nós temos. Então, quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria. Já que não faria oposição a esse sentimento, alimenta-se de Jesus para conquistar o domínio da vida e reviver esse domínio ao Senhor Jesus. É dessa forma que ocorre julgar esse mesmo, para não receber em si mesmo o juízo, ou seja, castigo, condenação. Quem ignorar esses sentimentos e come e bebe a ceia do Senhor, alimenta-se no juízo e condenação. Ele disse, se nós tivéssemos cuidado de nos julgar a nós mesmos, incrível. Se eu tenho cuidado, se eu tenho cuidado de julgar a mim mesmo, começa a observar que eu começo a ser desconfiado. Meus pensamentos não estão de acordo com a verdade. De que o meu comportamento não está agradável ao Senhor. Eu estou julgando, eu estou me observando, estou me vendo. E começa a me opor a tudo isso. De que maneira? Lutando contra os sentimentos. A gente fala muito acerca do valente que bate no tempo. Ele tremendo os demônios que vem lançar essa seguinte. Se eu começo a caminhar dessa forma, eu estou julgando a mim mesmo. Reconheço nenhum que tenho culpa, não aceito esse sentimento, porque isso não condiz com a tua palavra. Talvez não guie essa batalha. Eu faço. Entretanto, nós precisamos continuar com a batalha. E o que ele diz, julgando-nos a nós mesmos, não vamos receber isso. Se tivéssemos o cuidado de julgar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mas agora ele avança e ele diz, então, o indivíduo que permanece, ignorando os sentimentos contrários, permitindo ele se adorar, recebe condenação, isso. Por isso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, que estão mortos.
terra